Olá, moçada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E olha lá, estão ouvindo? The winter is coming! O inverno está chegando! E aí vocês devem estar se perguntando do outro lado da telinha: Prof de Deus, o que Game of Thrones, Jon Snow tem a ver com a aula de hoje? Tem tudo a ver, e vocês logo vão descobrir o que esse inverno, esse winter, tem a ver com a aula de hoje. Porque agora nós vamos falar sobre o controle da função renal. É isso aí. A gente tem mecanismos tanto hormonais como nervosos que vão estar atuando no controle tanto do volume como também da concentração da urina. Então a gente tem alguns hormônios que são queridinhos de vestibular, inclusive, que é o ADH, o hormônio antidiurético ou vasopressina, e a aldosterona, que vão fazer esse mecanismo de regulação para que o indivíduo consiga fazer mais xixi ou menos, ter reabsorção de sódio e com isso fazer um controle do equilíbrio osmótico, do volume sanguíneo, da pressão sanguínea. Então olha, show de bola! Então o primeiro que a gente vai começar a discutir é o hormônio antidiurético, ou também chamado de vasopressina. Então olha aqui a siglazinha, ADH, hormônio antidiurético, antidiurese, anti-xixi. Então é aquele hormônio que vai reduzir a diurese, é a contra xixi, então vai reduzir o volume da urina. Então esse hormônio, ele vai ser produzido aqui no hipotálamo, ele vai ser armazenado na porção posterior aqui da hipófise, que a gente chama de neurohipófise, onde vai ser secretado para a corrente sanguínea, onde ele vai atuar. Então como que ele vai atuar? Vamos ver essa primeira situação. Supondo que a pessoa ela esteja com uma alta osmolaridade, ou seja, ela tem uma alta concentração de soluto no sangue. Nesse caso, ela tem uma carência de água, seja porque ela ingeriu pouca água, ou então porque ela ingeriu alimentos com sal. Com isso, vai estimular aqui o centro da seja, o hipotálamo, que vai produzir e secretar o ADH. Esse ADH, ele vai ser secretado na corrente sanguínea e vai atuar lá no túbulo contorcido distal e também no ducto coletor, aumentando a permeabilidade da água. Com isso, eu vou ter uma maior reabsorção de água pros capilares. Nesse caso, o indivíduo vai excretar uma urina mais concentrada com um baixo volume de água, então ele está retendo mais água no seu organismo. Agora, vamos supor que a situação ela seja o contrário. Então a pessoa ela tem uma baixa osmolaridade, ou seja, ela tem uma concentração baixa de soluto no sangue, então ela tem excesso de água. O que vai acontecer? Nessa situação, nós vamos ter a inibição da secreção do ADH, desse hormônio contra xixi, desse hormônio antidiurético. Com isso, nós vamos ter que as paredes do túbulo contorcido distal e do ducto coletor, elas vão ser menos permeáveis e o indivíduo ele vai excretar uma urina que ela é mais volumosa e menos concentrada. Então aqui a urina ela fica mais diluída e aqui ela fica mais concentrada. Joinha? Agora, moçada, certas substâncias elas acabam inibindo a secreção desse hormônio antidiurético, como é o caso do etanol. Então já ouviram falar que pessoas que bebem bebida alcoólica, volta e meia tem que ir pro banheiro? Volta e meia tem que fazer xixi? Pois é, isso aí acontece justamente porque o etanol, o álcool, ele vai inibir a secreção do ADH, dessa vasopressina. Se está inibindo a secreção, está inibindo que esse hormônio contra xixi possa ser secretado, aí lascou. É xixi o tempo todo, nós vamos ter
a redução da permeabilidade da parede lá dos túbulos contorcidos distais e ducto coletor, reduzindo a reabsorção da água para os capilares sanguíneos. Com isso, nós vamos ter muito xixi no pedaço. E chegamos ao ponto do Jon Snow. O inverno, the winter is coming. Então, moçada, acho que todo mundo já percebeu, né, que em dias mais frios dá aquela vontade de fazer xixi. É o inferno astral. Parece que tá lá tudo quentinho, de calça, lençol, cobertor, edredom, umas 10 cobertas, toda quentinha, de repente começa aquela vontade que a gente não aguenta mais, tem que ir no banheiro. Ai, que nervo, né? E parece que aumenta mesmo no inverno. E será que existe algum mecanismo fisiológico que explica isso? Pior que existe, moçada, acontece mesmo. Quando é inverno, quando está frio, né? Não inverno, porque às vezes está no inverno que parece mais verão do que inverno, né? Mas quando está frio, aumenta a vontade de fazer xixi, aumenta a micção. Isso porque, se tá frio, a gente vai transpirar menos pela pele. Então, a gente vai ter mais água retida na gente. Portanto, aquele nosso hormônio contra xixi, o ADH, o hormônio antidiurético, ele vai estar inibido. Com isso, em decorrência, nós vamos ter uma maior eliminação de água pela urina. Por isso que no frio fazemos mais xixi. Não tem jeito, não tem como escapar. Agora a gente pode se perguntar, será que tem algum problema se a gente tiver mais ADH ou uma quantidade menor de ADH do que o normal? Tem, moçada. Então, se tiver um excesso desse ADH, então lembra, né? Hormônio antidiurético, antidiurese, anti-xixi, contra xixi. Então, vai acabar retendo mais água no organismo. Por isso, nós vamos ter um sangue que ele vai estar mais diluído, provocando uma situação que é chamada de hiponatremia. Então, não é legal, é um sangue muito diluído. Da mesma forma que o excesso é ruim, a deficiência também não é nada bacana. Porque quando nós temos uma deficiência desse hormônio antidiurético, nós vamos acabar tendo um aumento na concentração do sangue, causando um tipo de diabetes chamado de diabetes insípidos. Então não é legal nem o excesso, nem a falta. O bacana é que seja lá tudo equilibradinho, tudo na medida certa, né? Então, fazendo um resuminho do que a gente falou sobre esse hormônio antidiurético, nós podemos dizer que quando há um aumento na secreção desse hormônio antidiurético, anti-xixi, nós vamos ter um aumento da reabsorção de água lá nos túbulos distais e ducto coletor, né? Então, nós vamos reter mais água. Com isso, já que eu estou retendo, eu estou reabsorvendo água, o volume da urina vai ser menor e ela vai ser uma urina mais concentrada, já que eu tive reabsorção de água. Da mesma forma, se eu tenho uma redução desse hormônio antidiurético, eu vou ter uma menor reabsorção de água lá no túbulo distal, ducto coletor. Estou retendo menos água, então, no meu organismo. Com isso, vai sair mais água, então eu vou ter um aumento do volume da urina e a minha urina ela fica com isso menos concentrada, já que ela vai ter um volume maior de água. Belezinha? Partiu! Só que não é só esse hormônio antidiurético, ou também chamado de vasopressina, que está relacionado com a regulação da função renal, com a regulação do volume, da concentração da urina, bem como auxilia na manutenção da pressão sanguínea. Nós temos um outro também, que é esse carinha aqui, chamado de aldosterona. Mas antes de falar dele, é importante que a gente tenha em mente que o balanço do líquido do corpo ele está intimamente relacionado com a presença e a quantidade desse íonzinho aqui, que é o íon sódio. Então, quando a gente tá lá no sofá,
lá ou no parque, no intervalo, comendo aquele salgadinho esperto, cheio de sal, porque coisa pouca é besteira, né? Quanto mais salgadinho, mais delicioso ele é, Senhor amado. Então, quando a gente está ingerindo alimentos que são salgados, isso acaba aumentando a taxa de sódio no sangue, o que acaba provocando um aumento na sua concentração. Então, o sangue fica com uma concentração de soluto maior, já que ele vai ter um aumento na quantidade, na concentração do sódio. E aí, nesse momento, centros nervosos localizados aqui no hipotálamo, que são os conhecidos centros da sede, né? Eles começam a detectar esse aumento da concentração sanguínea e começa a produzir a sensação de sede. A gente fica lá, ai, tá seco, cadê? Que vontade de tomar? Aquela sede desesperadora, né? Por quê? Porque lá o hipotálamo já tá todo aceso. Olha, tá com muito sal, precisa ali tomar água para começar a reduzir essa concentração do sangue. E aí a pessoa começa a beber água. Então, se a pessoa ela começa a beber muita água, essa água ela tende a diluir o sangue. Com isso, a concentração do sangue ela vai retornar ao normal. Só que bebeu bastante água, né? O que tende a acontecer? O volume do sangue ele tende a aumentar. E isso é meio preocupante, então a gente tem que ter a correção desse volume sanguíneo, porque se não for corrigido, nós vamos ter um aumento da pressão arterial, não é legal. Então, o que tem que acontecer para que a gente tenha o restabelecimento do volume sanguíneo e não tenhamos esse aumento da pressão arterial? Então, estão lembrados daquele hormônio anti-xixi, o contra-xixi, o ADH? Pois é ele que tem que entrar na jogada. Então, nós temos que ter a inibição desse hormônio antidiurético, porque se ele estiver inibido, ele não vai estar atuando lá nos túbulos distais e ducto coletor, causando a reabsorção de água. E aí, meu amigo, sem o ADH no pedaço, é xixi na certa, é eliminação de urina, é restabelecimento do volume normal do sangue. Então, se ocorre uma redução aqui da produção do ADH, dessa vasopressina, desse hormônio anti-xixi, desse hormônio antidiurético, nós vamos ter uma maior eliminação de urina para o ambiente. Eu vou ter uma redução dessa retenção de água, já que de novo, mais uma vez e novamente, esse ADH ele age lá nos túbulos contorcidos distais, ducto coletor, aumentando a reabsorção da água. Se eu não tenho esse aumento da reabsorção, dessa retenção de água, é aumento do xixi, é aumento do volume da urina. Joinha? Mas como a Pro falou, existe um outro hormônio que também está relacionado com o controle da função renal. Esse carinha aqui que é a aldosterona, é isso aí. Então, a quantidade de sódio no sangue, ela vai ser regulada por esse hormônio aldosterona, que ele é secretado aqui pela glândula suprarrenal, ou também chamado de glândula adrenal, como a gente já viu lá no início da aula 1. E quando a quantidade desse sódio, ele abaixa, ocorre um aumento da secreção, olha aqui, da aldosterona. Esse hormônio, assim como tinha lá o ADH que atuava lá no final do néfron, esse aqui também. Ele também vai estar atuando nas paredes do túbulo contorcido distal e também lá no ducto coletor, estimulando a reabsorção do sódio lá daquele filtrado glomerular. Enquanto o ADH ele estimulava a reabsorção de água, esse aqui estimula a reabsorção do sódio. Tá? Então, ela também atua aqui no túbulo contorcido distal e no ducto coletor. E a secreção aqui pela glândula adrenal ou suprarrenal da aldosterona é regulada pela renina e pela angiotensina. Assim, se por um acaso a pressão sanguínea ela reduzir
Ou a concentração de sódio também reduzir, os rins eles vão liberar a renina aqui no sangue. Essa renina, por sua vez, é uma enzima que ela vai catalisar a formação de uma proteína chamada de angiotensina a partir desse peptídeo angiotensinogênio, que ele é produzido pelo fígado. Então, ele está lá no sangue, essa renina age sobre ele e transforma em angiotensina. Esse composto aqui, ele é ativo. E a angiotensina, ela provoca a redução do calibre dos vasos sanguíneos. Dessa forma, a gente vai ter um aumento da pressão sanguínea, o que vai estimular a secreção da aldosterona. Então, aqui a gente tem como visualizar melhor. Então, lá, diminuiu a pressão arterial. O que acontece? O rim, ele vai liberar a renina. Essa, por sua vez, ela vai catalisar a formação dessa angiotensina a partir do angiotensinogênio que foi produzido lá no fígado. Essa angiotensina, ela vai aumentar a pressão arterial, já que ela vai reduzir o calibre dos vasos sanguíneos. Essa angiotensina, ela vai estimular a liberação de aldosterona pelas glândulas suprarrenais. Por sua vez, a aldosterona, ela vai aumentar a reabsorção, a retenção de sódio, que por sua vez também leva a um aumento da pressão arterial. Porque se eu for pensar, eu estou retendo sódio, eu estou deixando o meu sangue mais concentrado, o que tem que acontecer? Reabsorção de água, é isso aí. Então, quando eu tenho a retenção de sódio, como uma consequência, eu também vou ter uma retenção de água. Entrando em ação, quem? O ADH de novo. Pensa nos bichinhos que estão lá, todo faceiro, entrando em ação o tempo todo. Então, como a gente pode perceber, esses hormônios, o ADH, o hormônio aldosterona, eles vão ajudar também no controle da pressão sanguínea. Então, o efeito direto do ADH, como a gente já viu, é aumentar, o volume de líquidos dos vasos sanguíneos. Em outras palavras, o que a gente vai ter ali? Um aumento da quantidade de sangue circulante. A aldosterona, ela vai estar atuando de maneira indireta. Então, ao elevar a taxa de sais na circulação sanguínea, ela vai favorecer a captação de líquidos e acaba chegando ao mesmo resultado que o ADH, que é a vasopressina. Nós vamos ter ali um aumento da pressão. Então, de novo, para dar aquela guardadinha. Diminui a pressão arterial, o rim ele vai liberar a renina, que vai catalisar a formação da angiotensina a partir do precursor angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado. Essa angiotensina, ela vai aumentar a pressão arterial, já que ela vai reduzir o calibre dos vasos sanguíneos. A angiotensina vai estimular a secreção de aldosterona pela glândula suprarrenal, que por sua vez vai estimular uma reabsorção, a retenção de sódio e consequentemente de líquidos também, para que mantenhamos ali a osmolaridade, aumentando a pressão arterial. Joinha? O coração, ele também interage hormonalmente com o sistema urinário, atuando na regulação ali da pressão arterial, é isso mesmo. Então, quando o volume do sangue aumenta, como por exemplo, quando a gente está ingerindo uma grande quantidade de água, vai ter uma expansão maior aqui nos átrios, o que induz o coração a liberar um hormônio chamado de peptídeo natriurético atrial. Senhor! Para os íntimos, PNA. Então, de novo, olha o nome. Peptídeo natriurético atrial. Então, tem a ver aqui com o átrio. Então, é justamente ali que vai ser liberado esse peptídeo, esse hormônio. Então, esse hormônio ele vai ser sintetizado principalmente
pelas células presentes aqui no átrio, né? Tem a ver, né? Se é atrial ali no final, tem a ver com os átrios. E ele atua inibindo a secreção de renina, aldosterona e ADH. Com isso, o que tende a acontecer, moçada? Se eu tô inibindo renina, tava ali para reduzir o calibre, que catalisava a formação da angiotensina, que por sua vez estimulava lá a liberação da aldosterona, que vai ser inibida. A aldosterona, que por sua vez era responsável por aumentar a retenção, a reabsorção de sódio. E está inibindo também a secreção do ADH, que era para aumentar a reabsorção de água. O que vai acontecer no final das contas? É aumento do quê? Da micção, da liberação de urina para o meio. E também há um aumento da excreção do sódio, já que eu tô aqui, inibindo a aldosterona. Então, tudo isso vai servir para tentar reduzir a pressão arterial. Seja porque nós estamos reduzindo o volume de água, né? Quando a gente está inibindo esse ADH, que está inibindo a reabsorção de água, seja porque eu estou inibindo a retenção, a reabsorção do sódio, e como consequência a gente ia ter essa reabsorção de água para tentar equilibrar as concentrações. Com isso, aumenta a excreção do sódio e aumenta a eliminação da urina, reduz pressão arterial. Também esse peptídeo natriurético atrial, ele vai estar atuando de forma antagônica à vasoconstricção, que é causada lá pela angiotensina. Então, ele é contra essa vasoconstricção, porque ele não quer que a pressão fique lá muito alta, ele quer reduzir a pressão. E também, de forma antagônica, a outras substâncias que poderiam causar essa ação vasoconstritora. Com isso, no final das contas, esse hormônio que foi liberado lá pelo coração, ele vai estar, reduzindo a pressão arterial. Belezinha? Então, agora, só para aquele fechamento, um resuminho do que a gente falou sobre a aldosterona. Então, é bem resumido, só isso, não adianta não. Mas só para a gente deixar mais claro a função desse hormônio. Então, se por um acaso ocorre uma redução do sódio no sangue ou uma redução da pressão sanguínea, vai ocorrer o estímulo para a liberação da aldosterona lá pela glândula suprarrenal. Essa aldosterona, ela vai estar atuando lá nos túbulos contorcidos distais, ducto coletor, para que aconteça, olha lá, a reabsorção do sódio. Então, eu tô levando esse sódio novamente lá para a corrente sanguínea. Eu tô elevando a concentração do sangue. Não pode, nós temos que deixar ali equilibrado. O que tem que acontecer? Então, vai ter que ter uma maior reabsorção de água. Tem que equilibrar lá no final, não é verdade? Com isso, nós vamos ter uma redução do volume da urina, porque eu já puxei o sódio, já puxei a água, então reduz o volume da urina. Mas como consequência, onde que vai estar com volume maior? No vaso sanguíneo. E como consequência, o que eu tenho ali? Aumento da pressão sanguínea. Belezinha? Joinha? E chegamos ao final da nossa aula. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima e beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!